Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos da Escola Cassiano Ribeiro Coutinho. Aqui é mais uma vez Abraham Lincoln, seu professor de História no ensino remoto emergencial em decorrência da pandemia do Covid-19. Hoje, o assunto que nós vamos falar é o humanismo, um movimento que percorreu a Europa e deixou raízes históricas profundas para os períodos que vieram depois dele. Mas antes de adentrar necessariamente na explicação desse assunto, a gente tem que entender que a mentalidade da Europa medieval, que é o período que nós estamos falando aqui, ela era uma mentalidade extremamente religiosa e a ideologia dominante era que Deus era o centro do universo, do mundo e de toda e qualquer ação que acontecesse neste mundo. Desde uma folha que caísse de uma árvore até um grande evento como um eclipse, como uma chuva, como uma tempestade, como a morte. Mas entendam que em um lugar e em uma época, mas precisamente no século XIV, na Península Itálica, surgiram toda uma leva, todo um movimento intelectual, artístico e científico que questionou um pouco essa mentalidade medieval. E foi um movimento que chamaram de humanismo. Presta atenção, meus alunos. O humanismo, ele coloca o homem como centro de tudo. Mas não era um movimento de caça às bruxas, não era um movimento de guerra, de luta e de confronto contra a religião, mas sim um movimento que prezava o convívio de religião com o humanismo. Contudo, o homem era o centro das ações que modificavam este mundo. O homem, com suas habilidades, com as suas capacidades e com as suas potências, eram os reestruturadores de toda a organização social, histórica e política que era vigente naquele momento. O humanismo tem por definição, entendam, meus alunos, isso é muito importante, valorizar a capacidade e os potenciais humanos dos pontos de vista físicos e intelectuais. Como eu falei anteriormente, não é uma questão de questionar a realidade, nem de questionar a fé em Deus, mas sim de que o homem ele tem estas potencialidades e essas potencialidades devem ser extremamente valorizadas. O que eu entendo é que houve uma ressignificação, e essa ressignificação que aconteceu no humanismo, ressignificação de mundo, de contexto histórico, de ciência, de religião, ela bebeu numa fonte. A fonte que ela bebeu foram a antiguidade clássica, os modelos greco-romanos, que valorizavam 3 quesitos acima de qualquer outro: o homem, a natureza e a ciência. Se vocês entenderem isso, vocês vão dominar plenamente este período chamado humanismo, que teve início na Península Itálica no século XIV. Com isso, meus caros alunos, eu dou por encerrada a aula de hoje, entenderam? Vocês farão um exercício no Google Forms, que é um exercício objetivo. Vocês vão apenas marcar a alternativa correta e no final vocês vão ver se acertaram ou erraram. E assim eu dou por encerrada a aula de hoje. Sejam felizes, fiquem abençoados
e fiquem em paz. Forte abraço!